Boa noite. É, Vocês estão todos bem? Estão se cuidando? Estão em casa? Então, como pediram que a gente recomeçasse o trabalho dessa forma, né, através da plataforma, eu espero que todos estejam conseguindo acessar. Mas tudo que for falado aqui certamente será repetido em sala de aula. Ninguém vai ser prejudicado por conta disso, mesmo que não tenha acesso. A gente vai procurar atender a demanda de acordo com a necessidade, tá certo? Bom, como a gente iniciou o conteúdo, e na próxima aula seria esse tema, que é o sistema de organização industrial. E cabe lembrar, né, das 3 revoluções industriais das quais eu falei, e com essas 3 revoluções industriais, né, já na segunda, houve um aumento significativo da produtividade e, consequentemente, a necessidade de mercado consumidor foi grande, né? Então o mundo se lançou a um novo colonialismo que interessava o mercado consumidor e a fonte de matéria-prima. Então foram em busca das terras de Ásia e África, né? Eu anexei também um texto que fala bem sobre o neocolonialismo ou imperialismo econômico, porque na realidade o objetivo maior seria uma dominação econômica. Mas é claro que dentro das fábricas as coisas foram se modificando, foram tendo melhorias exatamente para atingir o objetivo maior do empresário, que seria o lucro. Então, houve a necessidade de se sistematizar essa organização, tá? Eu digo que a demanda por maior quantidade e variedade de produtos levou a novas organizações da produção. Então, um engenheiro, né, chamado, acho que Frederick Taylor, né, ele visou a aceleração na produção, né, tinha uma característica em produzir mais em menos tempo e com qualidade. Para isso, ele determinou a divisão de tarefas. Né? O operário ele não faria mais todo e qualquer tipo de serviço. Ele ficou qualificado para uma determinada etapa e fase do serviço. Né? Como vocês podem observar nessa foto, que é o que a gente conhece por esteira, né? Que vai ganhar um aperfeiçoamento maior no Fordismo, com Henry Ford, que era o dono de uma fábrica de automóveis que veio para aperfeiçoar, né, a linha de montagem do Taylorismo. Está até errado aqui, deixa eu consertar. Isso causou uma revolução na indústria automobilística, porque a visão de Ford era que todos que produzissem o automóvel tinham o direito de possuir um, né? Então ele começa a utilizar a esteira para diminuir ou acabar o movimento inútil. Essa esteira, né, o que a gente conhece como linha de montagem, ela seria monitorada por um gerente. E esse gerente, ele acompanharia o funcionário, né, o operário, sem permitir que esse viesse a circular por dentro da fábrica. Então isso causava uma certa disciplina, né, que impunha maior ordem, maior organização e, consequentemente, uma maior aceleração na produção. Tá? Isso aí vai trazer, com Taylor, né, já no Taylorismo, houve assim um sucesso muito grande, inclusive para o empregado. O empregado ganhou melhoria salarial, descanso remunerado, tudo isso foi conquistado durante o Taylorismo. E, de uma certa forma, dentro do Fordismo, que o próprio empregado começa a se especializar no seu trabalho. Começa a haver uma certa valorização da mão de obra em função dessa especialização. Né? Mais tarde, né, aqui eu digo, né, que o aperfeiçoamento da linha de montagem do Taylorismo, a revolução da indústria automobilística, o uso da esteira para diminuir ou acabar com o movimento inútil,
Aí vocês veem uma foto do Fordismo e logo depois a produção ela ganha uma nova face na fábrica da Toyota no Japão, que é a produção sob demanda, que foi denominado como toyotismo, né? Foi chamada de just in time. O que significa isso? Na realidade, quando o empresário ele investe em matéria-prima para a produção, ele não via o quantitativo, né? Quanto mais ele pudesse acumular matéria-prima, ele acumulava. Só que, muitas vezes, a matéria-prima ficava obsoleta, ficava lá as moscas e não tinha demanda para a fabricação desse determinado produto e acabava a matéria-prima sendo dispensada. Com o Just in Time, o que começa a acontecer? Os empresários começam a comprar de acordo com a demanda deles. Por exemplo, vamos supor, o dono de uma fábrica de bicicleta. Ele precisa da matéria-prima para produzir a bicicleta. Só que ele começa a comprar de acordo com a quantidade de bicicletas que ele vai vender. Na realidade, é como se ele fizesse por encomenda. Então, ele tem um custo baixo, porque ele começa a selecionar fornecedor e os próprios fornecedores começam a se especializar de acordo com o interesse da fábrica de bicicleta. Se eles vendessem só o aço, eles passavam a vender o banquinho, o freio, enfim, para aquela montagem, entendeu? Isso aí repercutiu demais e começou a ser utilizada numa série de outras empresas, tá? Essas fotos aqui remontam bem como funciona. Vocês observem que a quantidade de carros sendo produzido são pequenas, tá? Isso é uma prática comum, inclusive nas montadoras no Brasil, na região do ABC. Aí outra foto, só para que vocês tenham uma ideia. Bom, na próxima aula, na sexta-feira, eu vou colocar uma série de exercícios de vestibular e do Enem, tá? Sobre esse tema, para que vocês comecem a ensaiar para o final do ano.